Então, nós vamos fazer a correção da prova 58 para nós aqui, né? Porque lá acho que é a 73, se não me falha a memória. 75, professora. 76 foi a prova de terça passada. Ah, beleza, tá vendo? Essa pro tá ficando maluca. Vamos lá. Então, eu vou ler o texto 3, que para vocês lá vai corresponder à primeira questão, a aula de leitura. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver, pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão se é outono ou se é verão. Nas ondas soltas do mar, que é hora do navegar. E no jeito da pessoa, se trabalha ou se é à toa. Na cara do lutador, quando está sentindo dor. Vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem. E no pelo do cachorro, que é melhor gritar socorro. E na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça. E no tom que sopra o vento, se corre o barco ou se vai lento. Também na cor da fruta e no cheiro da comida, e no ronco do motor e nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas e no som do coração. Uma arte que dá medo é de se ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Então, a gente tem um poema aqui, né, muito legal, mostrando para nós aqui que a leitura é muito mais do que decifrar palavras. Olha quantos exemplos que temos aqui, né? Então, a questão número 1 para vocês lá, marque a opção, peraí, em que a palavra destacada não, olha só, não estabeleça, deixa eu só pegar uma canetinha, não estabeleça o mesmo sentido entre os termos que se ligam, como o que se pode observar na cara do lutador quando está sentindo dor. A gente consegue observar, né? Quando o lutador leva um soco lá, a gente consegue ver a dor que ele está sentindo. E aqui, vocês teriam que marcar o que não faz esse sentido. Alternativa A. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Letra B. Que é hora do navegar, quando as ondas do mar, lembra? E nos dentes do cavalo. Vai ler nas nuvens do céu. E na letra E, e no som do coração. Aonde que não estabelece um sentido nesses termos que se ligam, que é ali o do. Qual a alternativa? Eu não fiz essa prova, mas eu posso falar que eu marcaria? Claro. Eu marcaria a letra A. Eu marcaria também a letra A. Quem mais? Eu também. O Luiz Otávio, a Júlia Gabriele, todos acham. Oi, Cauã, tudo bem? E a Ana Beatriz. Que letra aí vocês acham que é? A alternativa A, né? Porque aqui ele está dizendo apenas que a leitura é muito mais do que decifrar palavras, nas outras não. Durante a leitura elas fazem sentido, né? Então aqui estava bem facinho essa aqui. Questão número 2. Em aula de leitura, o poeta ensina o leitor que é impossível saber se é outono ou verão ao ler as folhas do chão. É impossível saber? É possível, professora. É possível, se tiver. Isso, Luiz Otávio e Júlia, é possível saber quando chegou o outono, as folhas fazem uma Também sujeira. falei. Isso, Ana. Letra B. Somente é possível compreender palavras? Não. Não, né? Letra C. É importante ler palavras e tudo que está ao nosso redor, é isso que está ensinando? Não. Ah, sim.
Sim? Sim. É importante ler palavras e tudo que está ao nosso redor. Não somente as Isso. palavras, mas os sentimentos, os olhares. Isso. Foi o que ele disse lá no começo, né? Na letra D, quem quiser ler o mundo tem que ficar imóvel? De forma alguma. E na letra E, não é possível perceber que uma pessoa sente dor sem que ela diga sim, sim, sim. É possível perceber, é muito possível, né, pessoal? Agora, para vocês que não fizeram a Professora, prova, oi, a linda. primeira ficou a letra A, né? Isso, agora a C. E a Obrigada. questão número 3, para quem não fez a prova, vão fazer agora para mim. Não está difícil. Para explicar o que é leitura no texto 3, o poeta apresenta imagens do cotidiano e a compreensão que se pode ter a partir da leitura delas, das imagens do cotidiano. Julga as alternativas em V verdadeiras ou F falsas, conforme o quê? A correlação entre as imagens e a interpretação. Aí vocês vão me dizer se a 1, 2, 3, 4 e 5 é verdadeiro ou falso. Folhas do chão. Saber se é outono ou verão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Pode eliminar a letra B. Vamos no verdadeiro. Bora lá. Pode 2. eliminar a letra B. Isso, vamos eliminar a letra B. Muito bem. Ondas soltas do mar, saber se é hora do navegar ou não. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, a gente... Verdadeiro. Pode eliminar a letra A e letra C. Só que é o seguinte, né? A gente precisa saber se vocês estão corretos. Espera lá. 3. Jeito da pessoa. Saber se ela é trabalhadora ou não. Tem como saber? Verdadeiro ou falso? Sim. Verdadeiro. Sim, sim. Verdadeiro aqui. A cara do lutador, percebe se ele está sentindo dor? A gente já sabe que Sim, tem como saber, né? verdadeiro. Então, Sim. verdadeiro. Ele não falou E Mas vamos ver se a 5 está correta? Casa de alguém. Perceber do que a pessoa gosta? Tem como a gente saber isso? Sim. tem como. Se ela organiza a casa, é que ela gosta das coisas organizadas. Isso. Se Deixa ela tudo gosta de bagunçado. planta, se ela gosta de animais, né? Então, aí, alternativa E, beleza? Tudo bem até agora? Sim. Então, vamos lá. Texto 4. O pai dos burros agora é eletrônico. O que é o pai dos burros? O Google. O dicionário. Ela ia passando na rua 1º de março, no centro do Rio, quando, plaft, um dicionário jogado lá do alto estalou na calçada, pertinho dela. A mulher registrou queixa na secretaria do edifício. Depois do acordo ortográfico, os dicionários estão na ordem do dia. Fiz uma crônica sobre o assunto e Rogério Frota Melzi, diretor de operações da Estácio, como sempre irônico e bem-humorado não perdeu o hífen. Lembrou que o estrago seria menor. Fecha seu micro, Cauã. Se a edição atirada pela janela fosse a eletrônica. Olha só, o estrago seria menor se não fosse a de papel. Disse a ele, de fato, faz diferença receber um CD ou um volume de milhares de páginas na cabeça. Disse a ele que era um bom mote, um bom tema, um bom assunto para uma nova crônica. Afinal, o pai dos burros perdeu os 2 hífens e agora é também eletrônico. E hífen, no singular, tem acento, mas hífens, no plural, não. Olha só, prestar atenção aí para a questão número 4, quero vocês respondendo. A partir da leitura atenta do texto 4, assinale a alternativa que faz referência às 2 importantes mudanças pelas quais o dicionário passou. 2 importantes mudanças. Vamos lá. Alternativa A. O registro de palavras escritas
conforme novas regras e a conversão do formato impresso para o eletrônico. E aí, foi 2 mudanças aqui? Sim, Foi. foram. Foram? Então, vamos deixar aqui em aberto. B. A perda dos 2 hífens no termo pai dos burros e o emprego de linguagem popular neste livro? Não é linguagem popular, Não. até porque dicionário tem que ser uma linguagem bem formal. Isso mesmo. Muito bem. Letra C. Uma nova escrita para o termo pai dos burros e o uso de meios impressos? Epa! Não, porque não foi e-mail impresso, Não. foi e-mail eletrônico. Isso mesmo. D. A criação de um sinônimo para a palavra dicionário e de novos meios eletrônicos? Ué, Foi a a criação criação de sinônimo? Não foi. não foi, né? E letra E, a correção da escrita da palavra pai dos burros e a inclusão de expressões populares em enciclopédias? Não nada a ver. Não. Nada a ver. A alternativa correta é a A. Muito bem, vocês estão mandando muito bem, hein? Estou gostando de ver. Questão número 5. Boa noite, Marcelinho. Tudo bem? Questão 5. Vamos lá. Em dicionários, as palavras explicam o significado de outras palavras. Neste texto, o autor também dá explicações sobre a língua portuguesa no seguinte trecho. Em qual trecho que ele dá explicações sobre a língua portuguesa? A. Ela ia passando na rua 1º de março, no centro do Rio. B. Um dicionário jogado lá do alto estalou na calçada. C. A mulher registrou queixa na secretaria do edifício. D. Faz diferença receber um CD ou um volume de milhares de páginas na cabeça, ou E. Hífen, no singular, tem acento, mas hífens, no plural, não. Aonde que está dando explicação sobre a língua portuguesa? Letra E. Letra E. Essa aqui estava mamão com açúcar, né? Muito fácil. É ali que está a explicação. Tudo bem até agora? Tudo bem, prof. Então tá, questão 6. Analise as seguintes afirmações do texto 4 e conclua. Depois, presta atenção, depois do acordo ortográfico, os dicionários estão na ordem do dia. Linha 4. O vocabulário destacado, que é o depois, apresenta uma relação semântica de tempo? Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeiro, né? Muito bem, Luiz Otávio e demais. Verdadeiro. Depois está falando que é tempo. Então, a gente já tem como verdade. 2. Diretor de operações da Estácio, na linha 5, há uma explicação de quem é Rogério Frota Melzi e, por isso, é obrigatório o emprego das vírgulas neste trecho? Sim. Verdadeiro? Sim. Sim, verdadeiro. Porque está explicando quem é o Rogério, certo? Tem que colocar entre vírgulas. 3. De fato. Faz diferença receber um CD ou um volume de milhares de páginas na cabeça. A expressão em destaque confirma o que foi dito no período anterior? Verdadeiro. Não. Sim. Não? Não. Sim. Sim ou não? Presente. Sim. Sim, é verdadeiro. Olha só. Ele está fazendo o quê? Confirma o que foi dito no período anterior. O que foi dito? De fato, faz diferença receber um CD ou um volume de milhares de páginas na cabeça. E aí, essa expressão de fato está confirmando o que foi dito antes, verdadeiro. 4. Afinal, o pai dos burros perdeu os 2 hífens e agora é também eletrônico. O vocábulo destacado apresenta ideia de finalidade? Falso. Sim. A presença. Falso? A presença. Falso. Não?
Afinal, faz ideia de quê? Qual que é o valor semântico aí de afinal? Qual que é a conjunção correspondente ao afinal, se aqui é falso? Valor semântico de tempo? Não, afinal é uma conclusão. Conclusão. Afinal de contas, eu estou concluindo que o pai dos burros perdeu os 2 hífens. Beleza, pessoal? Não esqueçam disso. Júlia e Júlia Gabriele. Afinal, a gente tem aí uma conclusão. Então... Não fui eu, foi o Ângelo, tá? Só para avisar. Ah, beleza. Então, a gente tem aqui quais são correto afirmar a 1, a 2, a 3, apenas, né? Alternativa B da questão número 6. Tudo bem? Entenderam aí? Sim. Então, vamos lá. Questão número 7. O pai dos burros agora é eletrônico. Faz uma referência popular ao fato de, presta atenção, as pessoas consultarem dicionários por desconhecerem a língua portuguesa e de esses livros serem agora encontrados em meio eletrônico? É por causa do meio eletrônico? Não. Por que, Júlia? Porque ele não. As pessoas que consultam dicionários, elas conhecem a língua portuguesa. Isso, exatamente. Muito bem, garota. Questão B. Perdão, alternativa B. Dicionários trazerem significados que as pessoas desconhecem e de esses livros não serem mais impressos hoje? É por isso que... Falso, porque eles ainda são impressos. Porque eles são impressos até hoje. Exato. Muito bem. C. Dicionários trazerem significados que as pessoas desconhecem e de esses livros existirem hoje apenas em celulares? Falsa, é quase a mesma coisa que a B. Isso mesmo, Luiz Otávio, Júlia e Ângelo, muito bem. D. Pessoas consultarem dicionários por serem ignorantes e de esses livros serem encontrados apenas em computadores? Completamente. Não. Não, né? Elas Errado. não são ignorantes. Exato. Letra E, dicionários trazerem palavras e significados que as pessoas desconhecem e de haver a possibilidade de esses livros serem, hoje, também eletrônicos. Olha só, também não estava difícil. Está vendo como tem que prestar atenção na leitura, ler devagar, porque não tem como errar. Tudo bem? Questão 8. No primeiro período, para tornar a cena apresentada mais real e mais viva, o autor se utiliza de recursos linguísticos, tais como a onomatopeia Plaft, relacionada com o estado do dicionário na calçada, descrição detalhada do espaço e do tempo em que a crônica se passa, onomatopeia Plaft, relacionada com o barulho do livro que cai na cabeça da mulher, descrição detalhada da personagem que passa na rua, no centro do rio, ou E, descrição detalhada do momento do dia em que a crônica é narrada. E aí? Letra A. Mandaram bem a onomatopeia Plaft. Porque a letra C, ela não cai na cabeça da mulher, cai na calçada. Exatamente. Aqui a gente já elimina, né? Mas a onomatopeia ali prevalece. Texto 5. Estudos comparam compreensão de texto de quem lê livros eletrônicos e de papel. Olha só, os estudos comparam compreensão de texto de quem lê livros eletrônicos e quem lê em papel.
O hábito de ler em meios digitais ainda é minoritário. Ninguém quase lê ali em tablet. Menos de 5% dos livros vendidos hoje no Brasil são e-books. Enquanto o número nos Estados Unidos chega a 25%. Mas cada vez mais pessoas aderem aos livros eletrônicos. Faz alguma diferença para o bem ou para o mal? Comparações entre os dois tipos de leitura indicam um empate técnico. Por um lado, é possível que ler uma narrativa num reader atrapalhe um pouco a percepção que a pessoa tem da estrutura da história, ainda que não interfira em outros aspectos. Por outro, a possibilidade de personalizar detalhes do texto parece ajudar quem tem dificuldade de ler no papel. A ligeira desvantagem do leitor digital foi identificada num estudo liderado por Anna Menden, da Universidade de Stavanger, na Noruega. Ela dividiu 50 estudantes em 2 grupos. Um tinha de ler a versão em papel de um conto, enquanto o outro lia o texto num e-reader Kindle. Depois, tinham de responder a pergunta sobre o conto. A percepção sobre os personagens da narrativa, por exemplo, do conto, não variou de forma significativa entre os grupos. E sobre os objetos da história foi até melhor entre quem lia via o e-reader, mas os usuários do Kindle sofreram mais para identificar a sequência correta de acontecimentos na trama. Já a equipe de Matthew Schnaps, do Departamento de Educação Científica do Centro de Harvard-Smithsonian de Astrofísica nos Estados Unidos da América, trabalhou com mais de 100 adolescentes com dislexia. A comparação foi entre ler em papel e em iPods Touch, configurados para mostrar de 2 a 3 palavras por linha em letras grandes. O resultado: os adolescentes com mais dificuldade para captar o som das palavras, bem como os que tinham menos capacidade de atenção visual, tiveram uma melhora significativa na velocidade de leitura e na compreensão. A possibilidade, vai cair uma pergunta sobre esse parágrafo. A possibilidade de personalizar os aparelhos é um dos trunfos dos e-readers, afirma Carla Viana Coscarelli, especialista em letramento digital da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Do ponto de vista da acessibilidade, isso é um achado. O mesmo vale para a conversão de texto escrito para áudio, no caso de leitores com deficiência visual, compara. No entanto, no caso de leitores sem grandes dificuldades, ela aponta que não há diferença entre os meios. O trabalho cognitivo de fazer interferências e perceber ideias implícitas é o mesmo, diz. A situação ainda é muito fluida, porque os dois tipos de leitura continuam misturados, e essa transição vai ser demorada, diz Ana Elisa Ribeiro, professora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Uma das variáveis que influencia os hábitos de leitura é a relação da pessoa com cada tipo de livro. E-readers e tablets têm tido impacto grande em quem lê textos acadêmicos. Nesse caso, a tendência é trabalhar só com o formato eletrônico. Por outro lado, vi um estudo interessante com romances populares femininos. Nesse caso, as pessoas tendem a comprar em papel uma grande quantidade de títulos, em especial os preferidos delas, diz Ana Elisa. É muita informação, né, gente, num texto só. Também não parece haver diferença no tempo de leitura entre os livros digitais impressos ou mesmo no nível de concentração, mesmo que você esteja ouvindo música e lendo no tablet ao mesmo tempo. Sua atenção só vai ter um único foco,
foco, perdão, exemplifica Ana Elisa. É uma faca de dois gumes. Outros aplicativos podem acabar tirando você do texto, mas você pode também usá-los para procurar uma palavra no dicionário, acessar vídeos ou blogs sobre o tema. A experiência de leitura não necessariamente fica mais dispersa, pode se tornar mais aprofundada. E aqui vem o vocabulário. O aplicativo, todo mundo já sabe, que é um programa de computador concebido para acessar dados eletronicamente. Os blogs, páginas da internet em que são publicados conteúdos diversos. Cognitivo, relativo ao processo mental de percepção, memória, juízo e o raciocínio. E-book é um livro eletrônico. WeRader é um aparelho projetado para leitura digital. iPods Touch, aparelho eletrônico que é utilizado por meio do toque. Kindle, aparelho eletrônico para ler livros digitais. E tablets, tipo de computador portátil, de tamanho pequeno, fina espessura e com tela sensível ao toque. Ufa! Vamos lá. Questão número 9. 9. Vamos lá. A partir da leitura atenta do texto 5, marque a única alternativa assertiva correta. Presta atenção. O autor do texto defende de maneira inquestionável, ele não questiona, que o hábito de ler em meios digitais é melhor do que ler em livros impressos? E aí? Sim ou não? Falso. Muito Não, bem. falso. É falso. Ele questiona também. O que, Luiz Otávio? Ele também questiona sobre os dois tipos de... Isso, que hoje em dia ainda usa-se mais os livros impressos, né? B, de acordo com as ideias do texto lá no futuro, todos os leitores optarão por ler em meios digitais, todos os leitores? Não, e essa também não é a ideia do texto. Exatamente, Não. ideia. Letra C. O último parágrafo apresenta vantagens da leitura digital em relação aos livros impressos? Não. Vamos no último parágrafo. Olha só, é uma faca de dois gumes. Outros aplicativos podem acabar tirando você do texto, mas você também pode usá-los para procurar uma palavra no dicionário, acessar vídeos ou blogs sobre o tema. A experiência de leitura não necessariamente fica mais dispersa, pode se tornar mais aprofundada. E aí, esse último parágrafo apresenta vantagens da leitura digital em relação aos livros impressos? Sim, apresenta. Não, Apresenta. Por causa que... Porque, ele né? fala que Na verdade... ele pode pesquisar a palavra Apresenta. A Júlia acha, as duas Júlias acham que apresentam. Vamos deixar em aberto? Vamos na D? A Ana também acha. A Aninha também acha. Obrigada, Aninha. A Pro não ouviu, perdão. Alternativa D. Segundo o texto, a leitura num aparelho digital WeRader não interfere na percepção do leitor sobre os aspectos textuais. E aí? Ela interfere. Ele diz que ela... Então, não é a D. Vamos ficar entre a C e a E. Vamos ver. O texto indica que, para o leitor, com alguma restrição, não há diferenças entre os meios digitais e impresso? Há diferença, porque os Há muita leitores com diferença. deficiência visual pode ter num texto com internet leitura áudio, e impresso bem poucos têm. Muito bem, Luiz Otávio e Júlia. Muito bem, a alternativa correta aí, a C, para Ana Beatriz e todos que falaram que era a letra C. E o Luiz explicou muito bem que os deficientes visuais vão ter dificuldade, né? Questão número 10. Do ponto de vista da acessibilidade, isso
é um achado. O termo destacado se refere-se a, vamos lá na linha 26 e 27, e descobrir esse isso na linha aqui. Do ponto de, vamos ler desde aqui, ó. A possibilidade de personalizar os aparelhos é um dos trunfos dos re-readers, afirma Carla Viana, especialista em letramento digital da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas, a terra do Marcelinho. Do ponto de vista da acessibilidade, isso é um achado. Bora lá responder. Esse isso, ele está perguntando, refere-se ao quê? A possibilidade de personalizar os aparelhos, sendo esse um dos trunfos do re-readers? Sim. Sim, né? Sim. É sim, muito bem. É esse o Perfeito. trunfo. Isso que é o achado. Não é a configuração para mostrar de 2 a 3 palavras, melhora significativa na velocidade de leitura, conversão de texto para áudio e trabalho com mais de 100 adolescentes com dislexia. Já era aí na primeira, beleza? Questão número 11. Marque a opção em que a palavra expressão destacada estabeleça o mesmo valor semântico do termo destacado. Em um tinha de ler a versão em papel de um conto, enquanto o outro lia o texto num e-reader Kindle. Esse enquanto faz uma conectividade com o quê? É uma conjunção de quê? Enquanto Tempo. eu espero, é o quê? Luiz Otávio? Conjunção é Tempo. Tempo! Muito bem. Que alegria! É tempo. Então, a gente tem que procurar aqui entre as alternativas aonde que está fazendo o mesmo valor semântico, estabelecendo aí o mesmo valor semântico. A. O hábito de ler em meios digitais ainda é minoritário, mas cada vez mais pessoas aderem aos livros eletrônicos. E aí? Nós temos um tempo aqui? Não, porque mais é uma conjunção Não. adversativa. Isso, muito bem, garota. A adversativa, joia, muito linda. Ou seja, de oposição. Mas aqui a gente, exatamente, uma diversidade, né? B, a percepção que a pessoa tem da estrutura da história, ainda que não interfira em outros aspectos. Temos tempo? Não, temos Nós- que nenhuma. Ainda que é uma concessão, né? Ainda que a gente não interfira a percepção que a pessoa tem da estrutura da história, não é tempo. Mas na letra C a gente tem depois, tinham de responder a pergunta sobre o conto. E aí? Isso é tempo. Tem, Isso é tempo. tem sim, mais tempo. Isso, Luiz Felipe, Luiz, Otávio, Júlia e os demais. Depois é tempo. Muito bem, alternativa C. E mesmo que também é uma conjunção concessiva, é um fato diverso, mas não anula o que foi estabelecido na outra oração, né? E procurar uma palavra no dicionário, acessar vídeo ou blogs. O que é esse ou aqui? Quem sabe me dizer? Ou é essa ou é aquela? Eu tenho uma, eu Escolha. posso escolher, eu tenho uma? Escolha. Não. Ó, água e celular. Esse, que eu estou com sede, ou esse? Qual a alternativa que eu escolho? Ou é de alternância, uma alternativa, ou uma ou outra. Beleza?
Beleza. Você tem a opção de escolher. Exatamente, Luiz Vai colocar o Felipe. quê? Ar no meio? Oi, Isadora. Vamos lá. Vamos para a questão de número 12, né? Isso. A partir da abordagem do tema leitura, no texto 1, 2, 3 e 5, marque a alternativa correta. Lembrando que eu não li o texto 1, nem o 2. Vamos voltar lá. 1 é uma tirinha. E o outro, eu acho que vocês vão lembrar, que é a descoberta. Lembra do pai do Buscapé? Lembro. Bom dia, eu sou o pai do Buscapé. Do Buscapé? Do Otávio. Ah, do Otávio. Pois não. Ele é muito danado. Eu sei, quer dizer, não, ele é um menino, vamos dizer, hiperativo. Hiper é pouco. Eu não acho que, por favor, não precisa se constranger. Eu sou o pai e sei. Ele é um monstro. E é sobre isso que eu queria lhe falar. Ele contou que eu gritei com ele na aula. Não, não, isso ele nem nota, está acostumado. É que a mãe dele está preocupada. Eu não me preocuparia. Todas as crianças são hiperativas nessa fase. O Buscapé, o Otávio, são um pouco mais do que as outras. A sua senhora não deve, mas ela está preocupada com outra coisa. O quê? O Buscapé não para de ler. Mas isso é ótimo. Desde que começou a ler, anda sempre com um livro debaixo do braço. Quando a gente estranha o silêncio dentro de casa, vai ver é ele, não fazendo barulho. Está atirado no chão, soletrando um livro muito compenetrado. Mas eu não vejo qual o problema. É a mãe dele que, bom, ela sente falta. Do quê? Da agitação do Buscapé. Ela não está acostumada, entende? A ter um intelectual em casa. Outro dia até brigou com ele. Por quê? Ele estava quieto demais, ela gritou. Eu não aguento mais, quebra alguma coisa. Mas eu não entendo o que eu posso... Bom, se a senhora pudesse, sei lá, não digo desencorajar o Buscapé, só dizer que ele não precisa exagerar. Mas ele está descobrindo um mundo maravilhoso dos livros, isso é formidável. Só que a gente fica, não é? Com um certo ciúme hiperativo, excessivamente ativo, né? E o texto 2, que é uma tirinha, ontem acabou a luz em casa. E agora estamos ralados. Acendemos uma vela. E meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. E agora, depois vem aquele texto da aula de leitura, poesia. E li também sobre o pai dos burros agora é eletrônico. E também aquele texto gigantesco que é dos estudos que comparam a compreensão de quem lê em livros eletrônicos e livros não eletrônicos. Prestando atenção nesses cinco textos, mas são só 3. Vamos lá. A partir da abordagem do tema leitura nos textos 1, 2, 3 e 5, marque a alternativa correta. Vamos lá, pessoal. Todos os personagens que compõem os textos 1 e 2, que é o do Buscapé e o do... Como que é? Calvin, né? Percebem a importância do ato de... Armandinho, perdão. Todos os personagens que compõem os textos 1 e 2 percebem a importância do ato de ler? Sim ou não? Não, porque o pai do Buscapé ele não percebeu a importância de ler. Isso mesmo, muito bem, Ângelo. Não é a alternativa A. O pai dele e a mãe não querem, né? Que ele ficasse... Não queriam que ele ficasse tanto tempo lendo. B. Os textos 2 e 5 apresentam uma relação de intertextualidade, pois observa-se no comportamento de Armandinho que ele não se interessa por tecnologias?
Falso, porque ele mesmo diz assim quando falta energia. Vixe, estamos ralados. Então quer dizer que ele se interessa pela tecnologia. Isso mesmo, foi o dia também mais legal, porque pela primeira vez, talvez acender uma vela para ler o livro, né? C. De acordo com o texto 3, somente um leitor assíduo consegue decifrar o que está além das palavras? Só quem Não. lê. Não é só um leitor assíduo. Não, né? Porque a gente consegue ler com o Com o olhar, com a mente. isso, com o sentimento. Lá está dizendo sobre isso, que a gente pode ver na cara do lutador o quanto ele está sentindo dor, né? Alternativa D. Vamos lá. De acordo com o texto 5, o uso do livro eletrônico soluciona quaisquer problemas relacionados à leitura? Não, né? Não soluciona. E a gente tem aí como a correta os textos 1, 2, 3 e 5, ainda que de diferentes gêneros e com diferentes perspectivas, abordam o envolvimento que as pessoas, de um modo ou de outro, têm com a leitura. Certo, né? Correto isso daqui. Agora eu vou abrir a outra prova. Essa era a questão 12, né, professora? Oi, Aninha. Essa era a questão 12, né? É, Era Tá, aquela obrigada. que a professora fez, era a questão 12, agora vai ser 13. isso. Agora a gente vai abrir Obrigada. essa outra prova. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Oi, Gui, tudo bem? Isadora, Gui. Vamos lá, texto 1. Meu, eu achei muito legal isso daqui. Vocês vão lembrar desse texto. A grande caixa foi descarregada do caminhão com cuidado. De um lado estava escrito assim, frágil. Do outro estava escrito, este lado para cima. Parecia embalagem de geladeira, e o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira. Foi colocada na sala, onde permaneceu o dia inteiro. À noitinha, a mãe chegou, viu a caixa, mostrou-se satisfeita, dando a impressão de que já esperava a entrega do volume. O menino quis saber o que era, se podia abrir. A mãe pediu paciência. No dia seguinte, viriam os técnicos para instalar o aparelho. O equipamento, corrigiu ela, meio sem graça. Era um equipamento. Não fosse tão largo e alto, podia-se imaginar um conjunto de som, talvez um sintetizador. A curiosidade aumentava. À noite, o menino sonhou com a caixa fechada. Os técnicos chegaram cedo, de macacão, eram 2. Desparafusaram as madeiras, juntaram as peças brilhantes umas às outras. Em meia hora, instalaram o boneco, que não era maior que um homem de mediana estatura. O filho espiava pela fresta da porta, tenso. A mãe chamou: filhinho, vem ver o papai que a mamãe trouxe. O filho entrou na sala, acanhado diante do artefato estranho. Era um boneco perfeitamente igual a um homem adulto. Tinha cabelos encaracolados, grisalhos nas têmporas, usava trim, desodorante, fazia barba com gilete ou aparelho eletrônico, sorria, fumava cigarros king size, bebia uísque, roncava, assobiava, tossia, piscava os olhos, às vezes um de cada vez. Assoava o nariz, abotoava o paletó, jogava tênis, dirigia carro, lavava pratos, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia estrogonofe, acendia a churrasqueira, lavava o quintal, estendia a roupa, passava o ferro, engomava camisas e dentro do peito tinha um disco que repetia: já fez a lição? Como vai, meu bem? Ah, estou tão cansado. Puxa, hoje eu tive um trabalhão dos diabos. Acho que vou ficar até mais tarde no escritório. Você precisava
vá ver o bode que deu hoje lá na firma. Serviço de dono de casa nunca é reconhecido. O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia a falta do pai, que havia partido. Nunca se queixara, porém percebia que a mãe também necessitava de um companheiro. E ali estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, registros, totalmente transistorizado. O menino entendia agora porque a mãe trabalhara o tempo todo, muitas vezes chegando bem tarde. Juntar economia, sabe lá com que sacrifícios, para comprar aquele paizão. Ele conta histórias, mãe? Os técnicos olharam o garoto com indiferença. Esse é o modelo ZYR14, mais indicado para atividades domésticas. Não conta histórias, mas assiste à televisão. E pode ser acoplado a um dispositivo opcional que permite longas caminhadas a campos de futebol. Sabendo manejá-lo sem forçar, tem garantia para suportar crianças até 6 anos. Porém, não conta histórias e não convém insistir, pode desgastar o circuito do motor. O garoto se decepcionou um pouco, sem demonstrar isso à mãe, que parecia encantada. Ligado à tomada elétrica, funcionava bem com bateria. O equipamento paterno já havia colocado os chinelos e, sem dizer uma palavra, foi até a mesa e apanhou o jornal. A mãe puxou o filho pelo braço. Agora vem, filhinho, vamos lá para dentro. Deixa teu pai descansar. Já pensou um desse dentro de casa, gente? Ô, professora, a senhora falou errado. Ali na... Ave Maria, tacava fogo nesse robô. Como que é? Não era Luiz muito- Otávio? Pronto. Sabe, usa de empregado, né? Usa de pai, não, usa de empregado mesmo. Luiz, Ô, Pro. leu errado? Papai era mais um robô. Eu não sou louca. Não é motor, professora. Ah, É monitor. perdão. É verdade, o monitor, o circuito do monitor, perdão. Já pensou um desse dentro de casa? Eu ia gostar. Meu irmão, Eu você não. Ia fazer tudo no meu lugar, no lugar da minha velho mãe. me caça, eu Ele tacava faz até fogo nesse robô. Ele faz até estrogonofe, pensa. E olha lá o vocabulário. Professora, eu Professora, Empregado, se eu nossa, visse que um tá robô muito assim, boa. eu tacava fogo em casa correndo. Ó, Trim é um creme para pentear e King Size são cigarros que se distinguem dos demais por serem mais longos. Vamos lá Pro, para... eu faço tudo Eu que não ele fui. faz, que ele faz e faço mais um pouco ainda. Sei Ah, fazer. é? Então, eu vou pegar Aham. você. Olha lá. Questão número 13. Vamos lá. A partir da análise dos elementos do texto, é correto afirmar que era um equipamento, não fosse tão largo e alto, podia-se imaginar um conjunto de som, talvez um sintetizador. A curiosidade aumentava. Linha 9 e 10. Há um entrelaçamento entre o discurso do narrador e o pensamento do menino? Sim ou não? Não é um discurso do narrador, é o pensamento do menino. Tá, você acha que não há um entrelaçamento entre o discurso do narrador e o pensamento do menino, Luiz Otávio? Eu acho Também. que há. Na minha Acha? opinião, eu acho que há. Eu Quem acho mais pode me dizer? Eu também acho que não, professora. Não? A Júlia Não. acha que sim, o Luiz Otávio acha que não, e a Júlia Gabriele. Luiz Felipe. Fala que não há, professora. Não há? Olha só, vamos ler então um dos demais? B. Os técnicos têm papel fundamental na narrativa, porque é por meio dessas personagens que o leitor conhece todas as características do equipamento adquirido para a mãe. Eles abriram a boca. Não. O cara não tá nem aí, pessoal. Não estavam nem aí, estavam lá exercendo o papel deles de montar. Então, tchau. C. Ao longo da narrativa, o menino é o centro das atenções, pois todos os envolvidos, mãe e técnicos,
Estão preocupados com a reação do menino diante do pai novo? Não, a mãe não se preocupa. Os técnicos também. O técnico não, mas a mãe está, né? Então, tchau. Também para C. D. A última fala da mãe indica que a ausência do pai foi totalmente resolvida e que, portanto, a narrativa tem um desfecho esperado pelo filho? Não, não era esperado pelo Não. filho. Por Não. qual motivo? O que faltou? Ele queria que o robô contasse história. Exatamente, muito bem, lindeza. Olha só, não é a D. E a alternativa E. Não houve preocupação por parte do narrador em marcar a passagem do tempo na narrativa. Isso que importava era a apresentação do novo pai do garoto. E aí? Não. Aí não é não. Então, a alternativa correta é a A. Exatamente, que há um entrelaçamento entre o discurso do narrador e o pensamento do menino, quando diz, era um equipamento. Não fosse tão alto e largo, podia-se imaginar um conjunto de som, talvez um sintetizador. Hoje estou trocando as letras, hein? Então, a curiosidade aumentava. Aqui a gente tem o narrador e tem o pensamento do menino, porque ele diz assim, que o menino aumentava a curiosidade. Alternativa A, tá, pessoal? Vamos lá. Cauã, fecha A seu professora microfone. fala que não é para sair com dúvidas. Tá muito barulho, acho que é do Cauã. Vamos lá. Questão número penúltima, né? A 14. Marque a opção em que os trechos selecionados indiquem, respectivamente, relações semânticas de causa e consequência. Vocês que vão responder essa para mim, porque muita gente não fez a prova e precisa saber, porque vai fazer a prova do Colégio Militar. A. À noitinha, a mãe chegou, viu a caixa, já esperava a entrega do volume. A gente tem a causa, a origem do motivo e o efeito, que é a consequência, na alternativa A? Não. Não temos na A. E na B? A curiosidade aumentava. À noite, o menino sonhou com a caixa fechada. Temos a origem do motivo e temos a consequência, que é o efeito? Sim. Não. Sim. Sim. Júlia, Gabriele, vamos deixar em aberto. C. Os técnicos chegaram cedo, desparafusaram as madeiras, que era a função deles. A gente tem uma causa e uma consequência? Não, só tem uma função aí, uma causa e uma função. Muito bem, Luiz Otávio. Estou gostando de ver, viu, a participação de vocês. D. Porém, não conta histórias. Pode desgastar o circuito do monitor. Temos uma causa e consequência, uma origem do motivo e nós temos um efeito? Hã? Sim. Prof, tem. Por que Tem que tem? a causa, porém ele não conta Porque histórias. a causa é que ele não conta histórias. E a consequência é porque E a pode consequência, desgastar o ele monitor. não conta porque pode desgastar? Na verdade, Sim. ele já veio preparado para não contar histórias. Então, a gente não tem aqui uma causa e consequência. E na letra E, a mãe parecia encantada. O garoto se decepcionou um pouco. Temos uma origem, um motivo e um Não. efeito? Não. E a Júlia Gabriele mandou muito bem. Alternativa B, a correta. Está aí, garota. Alternativa B, a curiosidade aumentava. Temos uma origem, a gente tem um motivo. E à noite, o menino sonhou com a caixa fechada. Pode falar, Aninha. Essa era a questão de número 13? 14 essa. Agora a gente vai para a Qual última. que ficou a 13? A. A 14, B, né? Isso, 14B. Ah, eu acertei as duas, só que eu não falei, desculpa. Eu Maravilha. falei que Então, eu tinha fala, marcado. Aninha. Fala, Aninha. Fala, Aninha. Agora aí, ó.
Vamos ver a última questão. Marque a opção em que a palavra destacada desempenha a mesma função que a destacada em foi colocada na sala, onde permaneceu o dia inteiro. A caixa foi colocada na sala, se lembram? E ela ficou lá o dia inteiro, permaneceu. A grande caixa parecia embalagem de geladeira. A gente faz a mesma função em com permaneceu? Sim ou não? Não. B, a mãe mostrou-se satisfeita. Fazemos aqui a mesma função, pessoal? Não. Não. Se não fosse tão largo e alto, podia-se imaginar um conjunto de som? Conseguimos fazer ali? Fosse com permaneceu? Não. Letra D. Estou tão cansado. Faz uma. Desempenha a mesma função? Não. E a letra E. E ali estava agora o boneco. Se estava, ele permaneceu, a gente desempenha a mesma função? Sim. Sim, alternativa E, muito bem. E aqui a gente vai encerrar a nossa correção. Espera só um pouquinho. Não saiam. Ué, cadê a... Tchau. Falou. Espera, a Marlita entrou e fez a... Deixa eu parar aqui. Posso ir?